Senhoras e senhores, estamos de volta! Sejam todos bem-vindos à nossa mesa. Estamos muito felizes por estar aí com você. Muito bem-vindo, Cauê. Muito bem-vindo, Vini. Obrigado. Estava com saudade de recebê-los aqui nessa mesa maravilhosa. É muito bom poder estar aqui. E a gente está com muita novidade. Só não mudou? A mesa. A mesa não mudou. Tem a plaquinha aqui. Tem uma plaquinha embaixo, tá embaixo. Agora tem a plaquinha aqui, o ativo do podcast, mas nós estamos de estúdio novo. Estamos num lugar novo. Cauê, a gente queria agradecer pela sua casa, agradecer você e a Tainá pelo tempo que nós tivemos lá, mas a gente roubou a mesa, roubamos as cadeiras, tá? Então, assim, né? Obrigado pela casa, mas a mesa já era. Eu acho que as pessoas não entendem, né? Tipo, você ficou sem mesa na sua casa? Não, depois eu explico o que aconteceu. Tem muita coisa, Tem muita coisa. 4 meses, né? 4 meses. Gravamos o último episódio em dezembro, né? Isso. O episódio final de ano. Agradecer de novo para quem esteve com a gente gravando o episódio lá na Getsemane. E a gente prometeu que a gente ia voltar, e quando a gente promete, a gente cumpre. A gente cumpre, né? Então estamos de volta, estamos felizes por voltar. É isso aí. Nós queríamos ter voltado antes, mas acho que aconteceu tanta coisa. Que Deus abençoou tanto também. Verdade. Mas nós voltamos das férias um pouco forçado, porque primeiro que a gente queria voltar, né? A gente estava com muita coisa. Mas a gente já estava com uma agenda aí, a gente tinha convidados que queriam estar aqui, já se convidando, isso é muito bom. É graça do Senhor. E acho que é a resposta do Senhor de tipo, continue. Porque acho que se fosse para parar, a gente não estaria aqui. A gente não estaria nesse estúdio novo, com tudo que o Senhor nos abençoou, com recursos, com equipamentos, enfim. Então, a resposta do Senhor para que a gente possa continuar. E você faz parte disso. Você que está aí assistindo, o nosso muito obrigado por estarmos até aqui, por você deixar o seu like, por você compartilhar, por você nos apoiar, por recomendar convidados, por indicar pessoas. Obrigado, de coração. Seja no YouTube, seja no Instagram, por tudo que você faz pelo podcast. Porque esse podcast não é nosso, é obra do Senhor. Ele só nos emprestou. Exatamente. Então, agora a gente está com vários planos, convidados para vir para a mesa, momentos novos aqui na mesa. A gente tem uma TV agora. O projeto começou na primeira temporada, não deu certo, mas agora deu. Então, a gente está com bastante coisa nova e cada vez mais a gente vai contar com a interação de vocês. Nessa TV vão passar os nossos patrocinadores. Nós não temos nenhum, mas se você quiser, fica à vontade. É verdade. Você que tem o interesse de patrocinar o podcast, de repente a sua marca, a gente vai comentar aqui muito bem e divulgar para quem quer que seja, porque esse podcast vai a nível internacional, né? Que a gente sabe. Tem gente que assiste de Portugal, de Miami, de Canadá. E assim vai. E é isso. E eu tenho um recado aqui, viu? A nossa produção, ela tá de licença maternidade, né? É verdade. Mas ela me lembrou, ela falou assim, Vinícius, tem algo que a gente vai precisar fazer. O estúdio é novo, porém a promoção ainda é antiga. Deu a louca no patrão. Deu a louca no patrão. Ele quis manter a produção, a promoção por mais uma temporada aí. Então, só para notificar, o like ainda está de graça. E quem deixa o like ainda ganha oração. Estúdio novo e o like ainda tá de graça. Ainda tá de graça, olha só. Nem as Casas Bahia faz isso. E não é parcelado a oração, tá, gente? A oração é de uma vez só. Isso. Mas eu não sei, compartilhar ainda tá de graça? Compartilhar ainda tá de graça. Sim. Não cai o dedo. Mas se cair, a gente ora, porque a mesa também cura. É verdade, então, Jesus cola. Jesus cola de volta. Só orelha, ele cola dentro também. Enfim, brincadeiras à parte aqui, a gente está muito feliz, por isso que a gente faz piada, conta piada. Sim. Mas de verdade, deixa seu like aí, comenta, compartilha, segue a gente lá no Instagram, @juntosnamesa. A gente vai voltar também, tem alguns episódios pra gente postar ainda do Spotify. Sim. Então a gente vai dar uma ajeitada na casa, arrumar a mesa. E com certeza a gente vai estar aí toda terça-feira às 20 horas. A gente vai se comprometer de estar aqui com você. E tem umas coisas novas aí que a gente tem coisa nova, tem coisa nova. Vamos deixar embaixo da mesa aqui. A gente tá ficando velho, mas tem coisa nova. Mas é isso aí. Quero agradecer o Tevinho que tá aqui hoje com a gente na produção, nos ajudando aqui, nos auxiliando. Veio virado aí da vigília. Da vigília. Tá cheio da unção. Da vigília. Da vigília, gente, da vigília. Ele é crente. Vigília, madrugada com Deus. É isso aí. Agradecer o Tevinho ajudar a gente aí.
Bom, então esse episódio que a gente está gravando aqui, a gente não tem um convidado especial, a não ser Jesus, obviamente, mas é um episódio de retorno. A gente conversou de voltar para a mesa, então tá com você aí, você que tá aí olhando, né, seja pelo celular, seja pela TV, seja escutando também. Você é o nosso convidado especial. E a gente queria compartilhar algumas coisas, compartilhar do que o Senhor fez nesses 4 meses na vida de cada um. Eu sei que tem muita coisa que aconteceu. E compartilhar também esse retorno da mesa. Como é que a gente tinha comentado ontem, Vini? É de volta à mesa? De volta à mesa. De volta à mesa. Então a gente pode lançar até uma hashtag aí de retorno, hashtag de volta à mesa. À mesa. Então está dada a abertura oficial. Está dada a largada da segunda temporada do podcast Juntos na Mesa. Não acabou o episódio, calma. Fica aí. Beleza. Tem mais uns 30 minutos ainda. Isso aí, amém. Bom, pra gente, algumas coisas não devem mudar. Pra gente poder voltar oficialmente, fazer uma oração aqui com o nosso público. Bora. Quem quer orar? Faz. 2 a 1, joguem, porra? Não, pode ser, ora. Amém. Amém. Glória a Deus. Amado Jesus, muito obrigado, porque como nós estamos alegres, como nós estamos felizes por voltar à mesa. Durante esses 4 meses nós tivemos mesas diferentes, durante esses 4 meses nós tivemos mesas boas, mesas não tão boas, mesas abençoadoras, mesas desafiadoras, mas em todas elas nós te vimos, Jesus. Mas em todas elas nós vimos a tua presença, mas em todas elas nós sentimos a tua presença. Porque independente da situação, independente do que nós estejamos passando, independente do que nós estejamos fazendo, independente de qual é a situação da nossa vida, o Senhor continua sendo digno de toda a honra, toda a glória, toda a majestade. E a única coisa que eu te peço neste momento agora é: toma o lugar de honra neste lugar. Sim, e que todas as pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo através das nossas vozes. Que todas as pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo através desses vídeos, ó Pai. Senhor amado, ó Pai, que Ele toca cada uma, Senhor. Cura, liberta, batiza, salva. Senhor, faz a Tua vontade, Jesus. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem quer começar o nosso bate-papo aí? A cara do Vini olhando pra mim. Vai você. É o tema que você quer? O tema que eu quero, né? Na verdade, esse tema de volta à mesa surgiu depois de... Na verdade, o Vini conversou comigo depois de eu ter ministrado uma palavra na Getsemane, numa quarta-feira. E... Cara, é um tema que eu gosto muito. É uma passagem que eu gosto muito. Eu tenho até a minha colinha aqui do que eu falei, só para eu não falar nada de errado. Mas é uma passagem que fica em Lucas 24. E ela fala sobre a frustração de 2 discípulos. Ela fica em Lucas 24, do 13 ao 34. Ela fala sobre o caminho de Emaús. Acho que todo mundo que está assistindo sabe que eu adoro essa passagem. Adoro a música. Adoro a música do Morada e glória a Deus pela vida deles por terem feito essa música. E, cara, e Deus falou muito forte comigo durante muito tempo sobre essa palavra. E eu falava, cara, parece até clichê eu falar dessa palavra de novo. Mas a Bíblia é tão fantástica que toda vez que você lê ela te traz algo diferente. Ela te traz algo novo, ela te constrange de uma forma que você fala, cara, da outra vez que eu li eu não tinha percebido isso. E essa passagem é muito interessante, que é a passagem depois que Jesus ressuscita. Ou seja, no começo deste mês de abril que nós vamos lançar o episódio terça-feira, é o último dia de abril. No mês de abril nós comemoramos a Páscoa, na maioria das vezes. E fala muito sobre a ressurreição de Jesus. E no capítulo 24 está lá assim, pelo menos na minha Bíblia, ele vive. E aí depois que Marta e Maria vão lá no sepulcro, o sepulcro está vazio, os anjos falam para ela, por que você está procurando aqui, sendo que ele vive? E aí elas voltam e falam para os discípulos, vocês estão lelé da cuca, tá doido. E aí logo depois esses 2 discípulos, com tudo que eles passaram,
vendo Jesus sendo açoitado, vendo Jesus sendo pisoteado, vendo Jesus sendo massacrado, crucificado. Eles tomam a decisão de, cara, vamos lá para Emaús? E é muito interessante que eu fui pesquisar sobre Emaús, e a cidade de Emaús era conhecida como águas deliciosas, águas tranquilas. E isso me remete ao quê? Pô, eu vou para um lugar que eu me sinto bem. Um lugar de férias, sabe? Um lugar onde eu posso descansar, onde eu posso relaxar, onde eu posso esfriar a minha cabeça. E eu creio que esses 2 discípulos eles pensaram desse jeito. Cara, vamos sair daqui de Jerusalém? Meu, tá um tumulto, Jesus morreu, nós perdemos a comunhão com Jesus, nós não teremos mais a mesa que nós teríamos se Jesus estivesse vivo. Aquela mesa maravilhosa que nós tivemos com ele, que ele celebrando a ceia e tudo mais, nós não teremos mais essa mesa. Vamos lá para Emaús, esfriar a cabeça e saber o que a gente vai fazer agora. Porque Jesus morreu. E aí, no meio desse caminho, no começo do caminho, aparece Jesus para eles. Jesus no meio deles, andando com eles. Oi, tudo bem, mas por que vocês estão frustrados? Por que vocês estão chateados? Você não sabe... E a Bíblia é muito clara. Eles falam, você não sabe o que aconteceu? E tipo, só faltou pegar assim e jogar Jesus na parede. Você é doido? Você não sabe o que aconteceu? Aí Jesus assim, o que aconteceu? Mataram ele. Ele não tinha pecado nenhum. Ele não fez nada para ninguém. Aí Jesus olha assim. E aí eu fico imaginando Jesus falar assim, eles não me reconhecem. Mas eles não reconheceram Jesus porque eles ficaram cegos, sabe? E aí foi isso que Deus ministrou no meu coração, sobre a perda da comunhão nos tira de sentir a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E a maioria das vezes a comunhão é nós estarmos à mesa. A maioria da comunhão é nós pegarmos e pararmos num lugar e conversarmos e falarmos sobre alguma coisa, mesmo que seja uma conversa de exortação, mesmo que seja uma conversa difícil, uma conversa onde você tem alguma notícia ruim, mas esse é um lugar onde você vai tratar. E eles perderam isso, porque Jesus morreu. E aí Deus me ministrou no meu coração que, assim, nós temos 2 tipos de comunhão. Nós temos uma comunhão que é uma comunhão vertical, que é nossa com Deus. E nós temos como uma comunhão que é uma comunhão horizontal, que é nossa, que é minha com você, minha com o Vini. Só que assim, a partir do momento que eu perco uma dessas linhas da comunhão, eu acabo perdendo um pouco da sensibilidade. Tanto a sensibilidade de ter amor por você, quanto a sensibilidade de ter amor pelo próprio Deus. Porque se eu perder a comunhão vertical, eu não sinto a sensibilidade de Deus. Se eu perder a comunhão horizontal, automaticamente eu estou em pecado, porque eu tenho que me acertar com o meu irmão. E a Bíblia mesmo fala que se você tiver alguma coisa com o seu irmão, deixe a sua oferta. Se acerte com ele, depois você volta e entrega a sua oferta. Mas não é só a oferta de questão monetária, mas a oferta de louvor, a oferta agradável a Deus. Então, nessa hora que eles estavam aqui, a frustração que eles tinham, eles perderam a comunhão com Deus. A comunhão da mesa, sabe? De estar ali perto de Jesus falar, tipo... cara, essa parábola é a parábola do semeador, a parábola... Eles perderam essa comunhão. E quando eles perderam essa comunhão, e essa frustração, o que aconteceu? Eles ficaram cegos. Eles perderam a sensibilidade de olhar para Jesus e reconhecer quem Jesus é. E reconhecer que Jesus estava do lado deles. E reconhecer que não era em Emaús, que era uma cidade de férias, uma cidade de águas tranquilas, que eles iam achar a paz. Mas que a paz estava do lado deles e eles não conseguiam ver. E aí, cara, vai chegando um determinado ponto que eles vão recuperar a comunhão e automaticamente a sensibilidade de sentir a presença de Deus vai sendo recuperada. Eu estou minimizando tudo para ficar mais fácil, porque é uma história muito longa. E o primeiro passo que Deus ministrou no meu coração para que nós recuperemos a comunhão, é que nós temos que abrir a porta do nosso coração. Quando eles estavam chegando em Emaús, Jesus pegou e falou assim, eu tô indo, tá? Tchau. Só que no meio desse caminho todo, Jesus, você imagina 30 quilômetros, você ouvindo a Bíblia toda, a pessoa contando para você todas as histórias da Bíblia. E mesmo contando todas as histórias da Bíblia para você, você não acredita que aquela pessoa é o Cristo.
Porque você está com os olhos tapados. Você está cego. Porque as frustrações, as adversidades da vida, as aflições, o medo, a ansiedade, o pânico, ela te tira a visão. E eles não reconheceram. Você imagina Jesus dissertando tudo, ó, sabe quando Moisés foi lá e fez a Páscoa? Aquela Páscoa estava assim, apontando para isso, estava apontando para a crucificação. Sabe quando eu pedi o filho de Abraão? Então, estava apontando que meu pai iria dar o filho dele para morrer por vocês. Já estava apontando para mim. Sabe quando Isaías fala que pelas pisaduras dele nós seremos sarados? Então, eu precisava morrer na cruz para que vocês fossem sarados. E mesmo isso, eles não conseguiram reconhecer Jesus. Só que quando chegaram na entrada de Emaús e Jesus foi embora, estava indo embora, ele falou, não, tá noite. Cara, já é 10 horas, meia-noite. Fica aqui com a gente. Pousa aqui na nossa casa, aqui, vamos comer, vamos ter uma mesa. Quando Jesus entra, a situação começa a mudar. A comunhão começa a ser restabelecida. O laço de comunhão com o Pai, ele começa a ser interligado. E eu estava escutando, eu não tinha escutado, tá? Aquela música do Colossenses e suas linhas de amor. E tem uma parte da música que ela fala assim, e ele restaurou a linha que estava quebrada. Não é isso, mas é mais ou menos isso que eu não lembro direito. Mas ele restaurou com suas linhas de amor a linha que estava quebrada. Quando Jesus entra na casa deles, é mais ou menos isso. Jesus começa a restaurar a ligação da comunhão que eles perderam quando eles saíram de Jerusalém, aflitos, frustrados e oprimidos por ter Jesus morrido. E é o que a gente sempre fala, e a gente vai cair naquele mesmo, todo mundo vai falar, nossa, vocês vão falar isso de novo? Não adianta a gente abrir a porta da nossa casa se as outras portas dos outros cômodos nós fecharmos para Jesus. Jesus, ele quer entrar na nossa casa, mas ele quer limpar tudo. Jesus, ele quer entrar na nossa casa, mas ele não quer entrar só na sala. Jesus quer entrar na nossa casa, mas ele não quer entrar só na cozinha. Jesus quer entrar na nossa casa, mas ele quer ter uma mesa em cada cômodo. A mesa do secreto é diferente da mesa da cozinha. A mesa do secreto é diferente da mesa da sala. A mesa do secreto é diferente da mesa que você vai ter com Jesus na garagem. É diferente. Jesus quer ter várias mesas dentro da sua casa. Dentro da nossa casa. Então, quando eles falaram para Jesus, entra, foi o primeiro passo para que a comunhão venha a ser restabelecida. E aí eles falaram, cara, vou fazer alguma coisa para a gente comer. Não dá para acender a churrasqueira agora, mas vamos pedir uma pizza. Mas tem um pão aqui, vamos comer um pão? Vamos. Sabe o que é mais engraçado? Que depois eu tava, lendo assim, eu li umas 3 vezes essa mesma passagem, e nesse versículo eu fiquei parado. E Jesus falou assim, cara, eu posso orar pelo pão? Eu posso dar graças? Será que se um discípulo tivesse orado, seria a mesma coisa? Os olhos deles poderiam ser abertos do mesmo jeito. Mas Jesus falou assim, eu posso ter a honra? Eu posso pegar esse lugar de honra aqui e partir o pão? Toma e fica à vontade. E aí fala lá, e quando partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles reconheceram quem ele era. E ele sumiu. E aí nós temos que voltar correndo para falar que o Mestre ressuscitou. A mesa foi o que a gente tem sempre falado. A mesa é lugar de cura. A mesa é o lugar onde as escamas dos olhos caem. A mesa é o lugar onde nós depositamos nossas frustrações. A mesa é o lugar onde nós somos exortados. A mesa é o lugar onde nós somos abençoados e nós abençoamos. A mesa é o lugar onde nós oramos por cura por alguém e recebemos oração por cura também. Então, a ligação foi restabelecida quando eles sentaram na mesa e eles partiram o pão. E a comunhão foi restaurada totalmente. E eles reconheceram, ou seja, a sensibilidade de sentir a presença de Deus foi restaurada. É muito louco, né? Porque assim, eu tava analisando Emaús, só que eu falei, eu vou ler um pouquinho antes. E ali, quando Jesus faz a última ceia, né? Eu até pontuei aqui Lucas 22:19 ali, Jesus vai fazer a última ceia, né?
Então, primeiro eles estão à mesa onde Jesus ensina sobre o pão, o cálice, que vai fazer memória dele, dando a representação daquilo que estava por acontecer, né? Jesus revela que alguém vai trair, aí começa aquela confusão, será que foi eu? Pergunta pra ele quem que é. Pergunta pra ele e tal. Porém, Jesus ele não estava querendo acusar que alguém iria traí-lo. Jesus não estava querendo apontar, depois teve aquela discussão, quem é maior, quem é menor, né? Mas Jesus ele estava tentando mostrar para eles o verdadeiro plano da salvação. Que Deus estava restabelecendo o plano da salvação através de Jesus, por meio dele. E ali teve a ceia, partiram o pão, Jesus explicou para eles, acho que não teria como explicar de uma forma mais clara, era só Jesus falar assim, ó, eu tô morrendo, mas eu vou ressuscitar, né? Eu vou, mas para que haja salvação. Mas ainda assim, você vê que os discípulos ainda não entenderam muitas coisas. E aí depois, quando vai lá para Lucas 24, o caminho de volta, né? E aí eu coloquei assim, de volta à mesa. Por quê? Na mesa eles estavam em comunhão com o Pai, por mais que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, mas eles estavam em comunhão com Cristo. Eles sabiam quem era Jesus, os milagres que Jesus tinha feito, porque eles acompanhavam. Eles viram tudo que Jesus fazia e até pelo nome de Jesus eles curaram pessoas, né, restauraram famílias, etc, né? Mas ainda assim, de volta à mesa ali, houve uma tristeza, uma angústia perante o caminho, que nem você estava falando, e aí eu não vou falar porque você já falou basicamente tudo, né? E até o momento que os olhos se abrem. Eu quero enfatizar essa parte, porque qual foi o momento que os olhos se abriram? A partir do pão. Partindo do pão. Cara, o que o Senhor estava me ministrando? Ele falou assim, enquanto você ficar lendo a Bíblia só pra você, enquanto você ficar querendo buscar só pra você, você vai ser só um copo cheio. E só um copo cheio não vale de nada. Alguém precisa beber esse copo precisa transbordar. Nós não podemos querer ser apenas copos que vão ser cheios e vão ficar lá guardadinhos cheios. Da Que nem- dengue. Eu ia falar isso agora. que nem aquelas Coca-Cola antigas que chega até mofar, sabe? Que o pessoal Sim. guarda, essas coisas assim. Não, nós precisamos partilhar o pão com as pessoas. E o que é o pão? O que ele falou naquela ceia? O pão era o quê? Ó, Jesus falou aqui que o pão, no 22:19, isto é meu corpo, Que é dado em favor de vocês. O que é o pão? É o corpo de Jesus. Corpo de Jesus que foi dado por favor de quem? De nós. Restabelecendo o plano da salvação. Nos dando a possibilidade de sermos salvos por ele. Então, quando nós partilhamos a palavra do Senhor, aquilo que ele fez por nós, é quando os nossos olhos se abrem. Quando nós queremos reter o conhecimento, e aí vem aquelas brigas de ego, de teologia, não, porque isso, porque aquilo, e as palavras bonitas, não. Jesus quer que nós partilhemos o pão. E ao partir o pão, os nossos olhos vão se abrir para aquilo que ele tem para nós. E quando os olhos se abrem, e agora? Qual que era a função? Ele deixou bem claro. Anunciai. Vai pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Então ali ele estava falando para os discípulos, agora que eu morri, vocês estão livres. Vocês não precisam mais... Não é que nós não vamos pagar o preço do pecado, é que o salário do pecado era a morte. E Jesus morreu por nós. Então agora nós não precisamos morrer mais por conta dos nossos pecados, mas nós temos o direito do arrependimento. Do verdadeiro arrependimento, né? E através disso, a nossa salvação em Cristo. Então, só para resumir, acho que você explicou bem melhor até do que eu, mas o que Deus estava me trazendo muito é que ele quer restabelecer a comunhão com a igreja, com os seus, sabe? Exatamente o que eu separei. Acho que a igreja, e quando eu falo a igreja, eu estou generalizando, mas ao mesmo tempo não quero generalizar, porque tem as igrejas que são sérias, né? Foi perdido muito, porque frisaram muito nos bens da terra. E o que eu tenho ministrado muito é que nós deixamos de sonhar com a salvação. Porque beleza, é legal, a gente tem uma vida aqui, a gente tem que sonhar, o Senhor deixou uma vida para nós vivermos na terra, mas... Cara, acho que a maior promessa, acho não, tenho certeza, a maior promessa que Deus fez foi a possibilidade de nós sermos salvos e podemos viver ao lado dele na glória, eternamente. E as pessoas têm esquecido disso, mas por quê? Porque não tem sido mais partilhado o pão. Não tem sido mais partilhado o pão. A gente acha que o pão está sendo partilhado em cima do púlpito, mas na verdade em cima do púlpito está apenas pessoas que querem microfone para se exaltar.
usando o nome de Jesus, usando a palavra de Deus para se vangloriar, para se mostrar, para falar que ele Promover, é né? inteligente, para se promover. Mas estão esquecendo de partilhar o pão com os irmãos. A palavra, a verdadeira palavra da salvação, sabe? Então, era basicamente isso que o Senhor estava ministrando, sabe, Vinícius? Eu quero que vocês partilhem o pão com as pessoas. Volte à mesa. Volte à mesa. Porque na mesa foi partilhado o pão, foi dadas as instruções. Mas depois que eles saíram da mesa, eles não entenderam o que aconteceu, ficaram tristes no caminho. Então, o que Jesus fez? Vamos voltar para a mesa lá? Vou partilhar o pão de novo agora? Vou te explicar mais uma vez. Vou desenhar para você agora. Vou partilhar o pão com você, volta à mesa. Então, quando eu dei a ideia, que eu falei assim, poxa, Cauê, depois da sua ministração, o senhor falou muito forte comigo isso de voltar à mesa, sabe? Então eu falei assim, o que você acha da gente fazer o episódio de volta à mesa? Né? Porque de volta à mesa, partilhando o pão, os nossos olhos se abrem para aquilo que o Senhor tem para nós. E quando eu falo daquilo que o Senhor tem para nós, não estou falando de bens materiais. Estou falando o porquê que ele morreu. Para que nós possamos ter o quê? A salvação, né? Então, para que os nossos olhos possam se abrir para a salvação e nós possamos ansiar pela volta de Cristo, ansiar para vivermos eternamente ao lado dele, porque acho que nós não temos queimado o suficiente por isso. Nós queremos a bênção, mas não queremos o abençoador, né? Eu ouvi muito essa frase. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos o abençoador. Antes do Rafa falar, tinha duas coisas, mas a outra eu vou deixar para depois. Esse ansiarmos pela volta de Cristo. Nós clamamos Maranata, 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 ora vem Senhor Jesus, mas nós falamos para ele assim, ora vem Senhor Jesus, mas se você esperar um pouquinho aí, eu ainda tenho que fazer isso, isso e aquilo outro. Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu canto de novo. Maranata não, mas no meu tempo. Maranata é isso, gente. É isso. Nós clamamos pela volta do Cordeiro, mas lá no fundo nós falamos assim, Jesus, você poderia ficar um pouquinho, porque eu ainda não visitei aquele país. Você poderia esperar um pouquinho porque ainda não comprei aquilo. Você poderia, porque ainda não me realizei ministerialmente. Você poderia... É isso, nós clamamos Maranata, mas essa Maranata que nós clamamos, ela é uma Maranata verdadeira? Ou ela é uma Maranata só para falar assim, ó, eu tô clamando Maranata, tá? É só para inglês ver, para as pessoas verem que eu tô ansiando pela volta. Mas e aqui, ó? É que assim, na verdade, né, o Maranata é a espera pelo que Jesus vai fazer, só que pode haver um equívoco das pessoas não entenderem que elas já podem viver o reino aqui. A nossa vida ela já é eterna a partir do momento que a gente aceitou Jesus. A gente já vive a vida eterna. Existe um momento em que Jesus vai vir resgatar a sua igreja, só que você já é salvo e você já tem a eternidade. A partir do momento que a gente começa a falar Maranata, esperando que assim, a minha vida vai mudar, aí agora eu vou poder ser isso e ser aquilo. Não, pera. Faz a sua parte aqui. Você tem um trabalho a fazer. Você tem uma obra a ser feita aqui. A gente espera ansiosamente, mas você tem algo para fazer aqui. Sim. Existem pessoas que precisam ouvir da verdade. Ainda tem muito a ser semeado. Ainda tem muita terra para ser arada. A colheita é grande, né? Entendeu? Então, assim, às vezes o Maranata é a gente transferir uma responsabilidade, tipo assim... Jesus, tá em você, na hora que você quiser... existem os dois pontos, tipo, Senhor, volta porque eu não aguento mais. Entendeu? Porque eu não aguento mais e, tipo, não dá, tô cansado, não dá mais para fazer. E o Maranata do tipo assim, volta, mas... Não volta. Mas não volta. Vem de segunda aí, não engata a quinta aí, não, que senão... Então, mas isso sempre é uma transferência de responsabilidade. Isso é muito sério. E o que eu ia trazer aqui falando sobre a comunhão, com base na passagem de Emaús, eu lembrei de uma passagem, na verdade são duas passagens, em que Jesus volta para uma mesa, cara. Existe uma passagem muito conhecida na Bíblia, que fala sobre Jesus, Marta e Maria. Todo mundo conhece essa passagem, mas só recapitulando, até mesmo eventualmente para quem não conhece, Jesus ele estava numa casa com Lázaro, que era um grande amigo de Jesus, Marta e Maria. E ali estava, né, Jesus falando, né? Acho que Jesus estava num momento desse, assim, um tempo de mesa ali. E Maria estava ali vidrada em Jesus, no que ele estava falando. E Lázaro estava ali também. E Marta ali nos seus afazeres, correndo para lá e para cá e tudo mais. E Jesus fala para ela, né, tipo, Marta, Marta, né? A Maria escolheu a boa parte, senta aqui,
Para de se preocupar um pouco. E eis que depois a Bíblia conta que Lázaro estava enfermo, ele morreu. E Jesus foi e ressuscitou Lázaro, né? Essa história todo mundo conhece. E a passagem aqui, que eu separei em João 12, tá aqui, ó. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhes os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Você percebe que existem umas características muito marcantes nesses personagens, porque no 2, Marta servia, Marta continuava servindo. Maria continuava ali vidrada. E Adorando, né? adorando, tipo, uau! E Lázaro estava na mesa com ele. Percebe esses 3 elementos? E isso me marca muito, porque esses 3 elementos, eles mostram o que é a comunhão e a igreja. É o serviço, Adoração. é a adoração, mas Lázaro estava na mesa com ele. E onde que foi feito o milagre? Em Lázaro. O milagre ele é feito na comunhão. Aí tem um versículo que fala, né, que é na união dos irmãos que Deus ordena a bênção. Então o milagre ele é feito na comunhão. Todos os outros pontos, eles são necessários. São importantes, né? A adoração a Deus, o serviço. Não é porque Marta ela estava preocupada em fazer o melhor, em servir as pessoas que estavam A adoração na casa. dela era aquilo. As pessoas que estavam na casa. Você serviu seu irmão com uma oferta, você serviu seu irmão com uma oração, com algo, com uma cesta básica. É necessário, o reino é disso também. Mas é estar na mesa com Jesus. E Lázaro era o testemunho vivo, a comunhão personificada. Ele era o testemunho vivo que o milagre acontece. Então, no momento que os discípulos estavam ali na mesa com Jesus, o milagre acontece ali. Que os olhos se abrem. Isso me marca muito, sabe? E Jesus mais pra frente fala, né? Porque os Judas, né? Abençoado Judas fala, por que não vendeu esse unguento, né? E podia arrecadar um dinheiro com isso. E Jesus fala, deixai-a, pois, para o dia da minha sepultura guardou isso, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estava falando, ele estava próximo a ser crucificado e morto. Nem sempre me tendes. Ou seja, aproveita agora. Porque... Aproveita a comunhão. Quantos momentos a gente podia aproveitar dessa comunhão com Cristo e a gente deixa outras coisas tomarem essa comunhão. E no momento que a gente deixa essa comunhão de lado, as coisas que às vezes a gente fica pedindo tanto, por um milagre, por uma bênção. E é válido, né? A gente volta em Mateus 6,33, que a gente gosta de falar muito. É válido a gente ter sonhos, sonho de uma casa, um sonho de prosperar, de um emprego, enfim, qualquer que seja o sonho. Mas quando a gente deixa a comunhão de lado, a gente não está tendo o mestre. E aí a gente está como os discípulos. Com os olhos tampados. Com os olhos tampados. E aí do que vale a gente falar o Maranata se a gente não está em comunhão? A gente quer subir sozinho? Forte isso aí, hein? É na comunhão que Deus ele começa a operar milagres. Aquele milagre, de repente, você é Senhor, eu me cobro disso. Eu preciso ser melhor com as pessoas. Eu preciso ser um irmão melhor. Eu preciso ser uma pessoa que as pessoas encontrem uma referência, não porque eu sou alguma coisa, mas porque Cristo fala e continua falando através de mim. Que as pessoas possam olhar para mim e ver o Senhor. E isso, quando a gente quer dar lugar a Cristo, a gente tem que tirar o nosso eu. É quebrar o nosso orgulho, é quebrar as nossas vontades, para dar a Ele o lugar de honra. Tirar nós mesmos desse trono.
porque a gente cria tronos. Nós pedimos para Jesus sentar na mesa, É. mas nós falamos para ele, senta aqui no cantinho. É. Porque o lugar de honra já está Tipo, ocupado. você cabe aí, né, Jesus? É. Tá bem, beleza. Né? O lugar de honra já está ocupado Um monte de coisa. com todas as minhas frustrações, com todas as minhas aflições. É aquela cadeira bagunçada do quarto que você vai jogando as roupas. O lugar de honra já está ocupado com um emprego melhor que eu vislumbro, com uma casa melhor que eu vislumbro, com todas as coisas que me tiram a referência do reino de Deus. Quando o Vini comentou sobre o nosso pecado já foi pago, que o salário do pecado era a morte, Jesus pagou o preço, morrendo por nós, para que nós tenhamos vida. O jeito de pagar, não é bem essa expressão, mas o jeito de pagar, mas o jeito de pagar não, o jeito de agradecer a Jesus pelo que ele fez, é gastando a minha vida. E é o mínimo, né? Porque ele morreu. Ele morreu. Ele morreu. Fala assim, ele ressuscitou. Sim, Mas ele morreu. Ele ressuscitou, mas ele morreu. As Ele pessoas falam assim, mas Jesus ressuscitou. Cara, ele morreu. Ele ressuscitou porque ele é santo. Sim. Porque ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele morreu. Entendeu? Nós estávamos conversando no carro sobre isso. Foi bem rapidão que a gente conversou no carro. E a gente até falou isso, né? Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço. Jesus já pagou o preço, mas assim, a questão é assim, Jesus pagou o preço, mas não a dívida que nós temos com Jesus, mas o agradecimento que nós temos com Jesus é pago com a vida que nós temos aqui na Terra. De como nós levamos a vida aqui na Terra. Para você entender, Jesus pagou o preço, morreu, ressuscitou, nos deu vida. Automaticamente que aceitamos a Ele e reconhecemos Ele como nosso Salvador. Beleza. Como nós agradecemos, como nós pagamos por tudo que Jesus fez por nós? Gastando a nossa vida para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Como que o reino de Deus é estabelecido na terra? Nós tendo comunhão com Deus, tendo sensibilidade ao Espírito Santo de Deus e tratando o nosso irmão, os 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Na verdade, é os dois que é um só. E aí você fala, ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. É uma comunhão vertical e uma comunhão horizontal. Isso é gastar a vida para coroar Jesus. E como você entrou nessa fala de gastar, o porquê que é gastar? Por que não é um investimento, como muitos pastores falam? Que eu já ouvi. Você tem que investir seu tempo na casa do Senhor. Você tem que investir seu tempo lendo a Bíblia. Não, não é investir. Porque investimento é aquilo que você recupera. E aqui nós estamos gastando por algo que já nos foi dado. É uma forma de gratidão a Deus. Porque eu não estou investindo para ganhar, porque eu já ganhei. E não foi nem você que investiu. Não foi nem eu que investi. Foi ele que investiu. Então não é eu vou investir meu tempo na igreja. Não, você tem que gastar. E tem que doer. Tem que ser dolorido, tem que ser no sacrifício, tem que ser... Porque se for fácil, meu irmão, então você tá fazendo algo de errado aí. Sabe por quê? Porque o que nós recebemos foi graça. Exatamente. Graça você recebe de graça. De graça. De graça. De graça. Então não tem como você, aplicar a graça. Entendeu? E aí fala assim, investe seu tempo pra você ter lá na glória. Não, não é investimento, cara. O Senhor já morreu por você. Sabe? Aí você tem que gastar agora como uma forma de gratidão. O que ele fez por você, as pessoas têm que entender que ele fez pelas outras pessoas também. E aí é onde entra também a parte do partilhar o pão, da comunhão. Você tem tido comunhão com o seu vizinho? Você tem tido comunhão com as pessoas na sua escola, no seu trabalho, na sua faculdade? Não sei. Na própria igreja. Como tá a sua comunhão com o seu próximo? Como está? Cara, eu fiquei muito surpreso, porque eu até falei pro meu pai, eu falei assim, graças a Deus que eu ouvi isso, mas imagine se fosse o contrário. A pessoa chegou pra mim lá, que foi na nossa igreja visitar lá, dela, eu decidi vir porque eu vi a sua atitude, como você fala bem, né, da igreja, você não é aquela pessoa religiosa que fica querendo diminuir as outras pessoas, não, se fala com amor, eu senti isso na sua fala, eu falei assim, pai, graças a Deus que ela viu isso. Imagina se falou o contrário de um cristão. Porque é o que a gente mais tem ouvido. Nossa, você é cristão?
Não, pera aí, a pessoa não pode se espantar porque você é cristão. Se ela tá se espantando porque você é cristão, é que suas atitudes estão erradas, não estão condizendo com aquilo que você acredita, com aquilo que você segue. Nós temos que ser miniaturas de Cristo. E como que nós somos miniaturas de Cristo? Amando o nosso próximo. O que Jesus fez? Ele amou o próximo, cara. Paulo fala, né? Sejam meus imitadores, Igual como eu eu sou sou de de Cristo. Cristo. O que Cristo fez pela humanidade? Ele morreu. Morreu. A gente está disposto a morrer pelo nosso irmão? Aí eu te faço uma pergunta. E não precisa ser só morrer. Não. Ficar na frente de uma bala. Isso. Uma pergunta. De todas aquelas chicotadas que Jesus tomou, antigamente eu lembrava a quantidade que tinham. Um historiador falou que a quantidade de chicotadas que ele tomou. Quantas daquelas nós suportaríamos para ir até o fim por Jesus? Por Jesus, não, mas e pelo próximo? Porque tá mais perto. Porque tá Quantas mais perto. daquelas chicotadas, vou falar melhor. Quantas daquelas chicotadas eu aguentaria por você ou por você? Não vou nem falar pela minha família, pela minha esposa, pela minha filha. Não vou falar isso. Tô falando por vocês dois que tá aqui na mesa. Quantas eu suportaria por vocês dois? Eu lembrei do episódio com o Valtão. Spoiler? Eu lembrei do episódio com o Valtão, que ele deu aquele exemplo daquele filme que ele falou, Inimigo Meu. Ele fala que é um ET, um lagarto, que ele engravida, só que ele só dá a luz quando ele morre. E aí? Pra gente dar luz, a gente não tem que morrer? Pra gente dar luz pra outra pessoa, a gente não tem que morrer, gastar nosso tempo? Gastar a nossa vida? Em Hebreus, acho que é 12 ou é 11, é 12 ou 13, fala assim, que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. E lá no final fala assim, sem santidade, Ninguém verá Deus. ninguém verá Deus. Eu tô fazendo junto com a Tainá, a gente fazia isso antes, quando a gente casou. Um dia da semana a gente fazia um culto caseiro, só eu e ela. Agora nós somos 3. E a Bíblia fala que quando tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, a gente estava presente. Então agora nós somos 3. E aí eu li essa passagem lá. E ela, nossa, que passagem bonita. E aí eu falei pra ela assim, eu nem falei, eu fiquei pensando comigo. O que nós estamos sendo? Nós estamos sendo influenciadores. Ou influenciados. E aí tem 3 vertentes. Tô acostumado com a jarra mais chique. Nós somos influenciadores. Tem um paninho aí. Pode jogar. Pode jogar. Obrigado, produção. Nós estamos... É ao vivo. É ao vivo, gente. Nós estamos sendo influenciadores, influenciáveis ou influenciados. Influenciadores são aquelas pessoas que demonstram a sua opinião e falam para aquela pessoa que, cara, a minha opinião é essa, não quero que você compartilhe dela, mas eu estou expondo para você porque eu gosto de você, então... E aí você acaba influenciando aquela pessoa com a sua opinião. Eu falei influenciadores, influenciáveis e influenciado. Os influenciáveis, ele tem uma opinião, mas quando chega uma pessoa e que fala outra opinião para ele, ele acaba mudando a opinião dele. E o influenciado é aquele que nem opinião tem. E aí a gente volta lá para quando Jesus fala, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Aí a gente pode trocar. Vocês, como se Jesus estivesse falando, vocês são influenciadores ou influenciados? Vocês estão influenciando as pessoas, mostrando que existe uma vida de verdade, que existe uma vida que Cristo morreu para que você pudesse desfrutar dela? Ou vocês estão entrando, vamos fazer polêmica logo, na modinha de todo mundo
e sendo influenciados por uma geração que não quer gastar a vida para que o reino seja estabelecido. Uma vez eu ouvi sobre o sal, né? E, cara, você já comeu uma comida sem sal? É horrível. É horrível. É horrível. O sal é aquilo que dá o sabor, né? O prazer de você se alimentar. E o que eu entendo sobre quando Jesus fala assim, de sermos o sal da terra, é de nós darmos o prazer para as pessoas de viver em Cristo e com Cristo, sabe? Porque uma coisa é você viver em Cristo, outra coisa é você viver com Cristo, e ambas têm que estar alinhadas, Sim. né? Aí tem pessoas que vivem em Cristo, mas não vivem com Cristo, tem pessoas que vivem com Cristo, mas não vivem em Cristo, existe esse paralelo. Mas é a gente poder transmitir isso para as pessoas, e como? Como nós fazemos isso? Só falando? Com as nossas atitudes. E aí, sabe como que eu falo isso? Só com as nossas atitudes? Porque quantas vezes você já abraçou alguém sem falar nada, e aquela pessoa falou assim, nossa, eu precisava tanto desse abraço, esse abraço me deu uma alegria, sabe? Mudou o meu dia. Através da sua atitude, do seu abraço, dos seus gestos, da forma que você influencia as pessoas com o seu jeito, não é só falando. Não. Porque é muito fácil a gente pegar, ligar a câmera aqui e ir lá no... Eu vi um cara que faz isso, cara. Nossa, que absurdo. Eu tava até comentando com ele esses dias. Vai lá no chat GPT. GPT. É. Não é GPT. Não, é GPT. GPT. tá? GPT é outra coisa. É, vai lá e coloca assim, ministração sobre... Amor. Não, ministração sobre conquista. E o chat já vai lá e cria toda uma ministração com começo, meio e fim. O cara só vai e prega. Então é fácil a gente ligar a câmera e fazer isso aqui. Mas e transmitir? Ó, tá na Bíblia, tá, gente? Ó, tô com o caderninho, nem celular. Mas e a gente transmitir de fato a palavra do Senhor, né, através dos nossos gestos e das nossas atitudes? Porque falar qualquer um pode. Hoje em dia, com a tecnologia, qualquer um pode falar bem, qualquer um pode falar bonito. Qualquer um pode falar o que está escrito na Bíblia, com a tecnologia de hoje. Mas não é o falar, Mas e o viver? é o viver. Eu acredito que ser o sal da terra é a nossa vida. É a forma que você tá... Meu, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter acabado a buzina do carro. A gente dá risada, mas são detalhes que mudam, sabe por quê? Agora que eu ando no carro do meu pai que tem buzina, eu não buzino mais, eu não reclamo mais. Eu não xingo mais o fariseu lá, o filho de bala, o eunuco. Eu não chamo mais de seu abençoado de Jesus. Não, o fato da buzina do meu carro ter acabado fez eu ter mais paciência, porque quando eu ia buzinar não saía, agora eu perdi esse hábito de buzinar, de reclamar, essas coisas. E eu vejo que até nessas atitudes, nesse modo de viver, poxa, eu tomei uma fechada, tudo bem, fica em paz. Meu, já mostra que... O que esse menino tem? Não tô falando isso de mim, tipo, eu tô falando É o geral, né? como que deveria ser a nossa vida, sabe? O que o Cauê tem, cara? Olha só, eu dei uma fechada nele, ele não me xingou, mano. Porque é natural do ser humano hoje. Nossa, eu fui lá, gritei com o Cauê, ele só falou assim, amém, Deus te abençoe. Sabe? Nossa, eu tava passando triste, o Cauê perguntou o que eu tinha, ele nem me conhece. Tava passando na rua lá, um cara doido lá chamado Rafael me abraçou, mano. Me abraçou, ele nem sabia, eu nem banho tinha tomado. Sabe? E é essas coisas, cara, quando a gente faz evangelismo, e eu passo muito por isso, eu tenho esse costume de abraçar. E aí a minha esposa até fala, nossa, você... Abraço, cara. Porque às vezes aquele abraço pode mudar a vida da pessoa, sabe? Pode mudar o dia dela. Então, é através do partilhar o pão, o ser o sal na terra, englobando tudo, o compartilhar, a comunhão, não tá só nas palavras. Sim. E quando Jesus fala isso, ele fala do sal e da luz. E há uma responsabilidade muito grande para quem conhece a luz. Porque, por exemplo, se a gente acender uma lanterna aqui embaixo dessa mesa, tem uma música do Fruto Sagrado que fala: para que serve a luz que não acende? Sim. Tá aqui, ó. Serve pra nada. Mas A nós, gente tá querendo iluminar essa mesa e aqui tá... mas nós só queremos tá aqui acender ela embaixo. quando nos convém. Então, Essa é a questão. mas para que você... É o que você tava falando no começo. Você guardar um monte de conhecimento para você tá cheio, só que, tipo, não... E aí? E aí você continua Você tá cantando. iluminando o quê? E aí você continua cantando, enche-me É. até transbordar. Aí Jesus olha pra você, mas você já tá transbordando. Só que pra onde tá indo que você tá transbordando? Sim. E, meu, eu gosto muito de quando
Deus usa o termo dos rios de águas vivas, né? O que é o rio de águas vivas? Aquela água corrente, viva, que não para. Não para. E nós deveríamos ser como os rios de águas vivas, sabe? Não parar. Não pode ter água parada, senão dá dengue. E tá matando, viu? E tá matando, não é nem brincadeira. Mas assim, cara, meu, o que... É o que eu falo Tava conversando com um jovem da igreja esses dias, eu falei assim, meu, eu não vou ficar fazendo baladinha pra atrair as pessoas, sabe? Eu quero ministrar a palavra e mostrar o que Deus fez na minha vida. Me usar como exemplo? Não. Mas, poxa, eu sei de onde Deus me tirou. E eu não quero voltar pra lá. E eu sei que tem muitas pessoas nessa situação. E, cara, eu não posso querer, tipo, Deus me resgatou porque eu sou o preferido dele. Não, ele quer te resgatar também. Sabe? Ele quer alcançar as vidas que estão perdidas lá também. E precisa de quem? De nós, cara. Nós precisamos estar lá para que através de nós Deus possa alcançar essas vidas. Nós precisamos ser canais. Canais para que através de nós possa jorrar os rios de águas vivas, toda aquela mudança que o Senhor fez nas nossas vidas. Poxa, se eu for parar para lembrar de tudo que o Senhor deu, tudo que Deus fez na minha vida, eu vou ficar aqui até amanhã. Mas só o fato de ver o Vinícius que era antes, meu, foi até engraçado, uma pessoa falou para uma aluna minha, nossa, ele quer ser o professor, nossa, esse menino aí, olha, não era gente boa, não. Ainda bem que ela falou, conjugou de direito, né? Não era. Não, mas é que ela não me conhece como eu sou hoje, ela só me conheceu naquela época, né? E a aluna falou assim, nossa, sério? Parece que a gente não tá falando da mesma pessoa. E, cara, é muito prazeroso ver isso, porque, tipo, não fui eu que mudei, foi Deus que me mudou, sabe? E Ele tá me mudando. E até a ministração que eu vou trazer hoje mais tarde pro pessoal sobre o vaso na mão do olheiro. Sabe? A importância de você estar nas mãos certas. Quer ver a importância de você estar nas mãos certas? Você joga a bola. Uma bola de futebol hoje na internet é quanto? Uns R$300? Uma Oficial, bola boa, sim. oficial, uns R$300. E essa bola na mão do Neymar vale quanto? No último leilão, se eu não me engano, foi 4 milhões que ele vendeu a bola autografada dele. Mesma mão bola. do Cauê, então. A mesma bola que você compra na Sem valor internet por monetário. R$300, na mão do Neymar foi 4 milhões, porque estava na mão certa. O que o senhor está me trazendo com isso? E aí eu lembrei do primeiro milagre que o Senhor opera, que Jesus opera, que é do vinho, transformar água em vinho. Aqueles vasos com água não valiam de nada. Não ia valer de nada, cara. Porque as pessoas não iam ficar alegres e felizes, porque o vinho naquela época representava a felicidade do casamento, com água. Mas nas mãos certas, O milagre, né? o milagre acontece. Então, às vezes, a gente acha que a gente não tem valor. Às vezes, acha que a gente não tem nada para oferecer, mas é porque nós não estamos na mão certa. Porque quando nós estamos na mão certa, nós temos valor. O milagre acontece. Através de nós, o vinho que está dentro de nós vai fazer com que outras pessoas se alegrem através desse vinho. Por quê? Porque eu sou o milagre? Não. Porque eu sou... Não. Porque quem está operando? Na mão de quem eu estou? Eu acho que esse que é o foco, na mão de quem nós estamos. Porque nas mãos certas do Todo-Poderoso, nós vamos ter valor e utilidade. Agora, nas mãos erradas, cara, Não vai valer de nada. de nada. É isso aí. É. Você falou que você estava conversando com os jovens. Eu estava de licença, não vou falar afastado porque o pessoal vai entender outra coisa. Estava de licença de algumas coisas. Com elas o podcast, o trabalho com os jovens, e a gente voltou na outra célula. E aí a Tainá ainda não tá saindo de casa por conta da vacina da neném e tudo mais. E nós tivemos a célula e foi bênção. A célula, o Tevinho tava lá, o Rafa tava lá. A célula foi bênção. Foi simples, mano. A palavra foi simples, a palavra foi 10 minutos. 10 minutos, nem isso. Foi simples, mas sabe aquele... Quando a pessoa engatilha assim, acerta bem no... Mano, foi desse jeito. Glória a Deus pela vida da Mel, que trouxe a palavra naquele dia. Foi bênção, a gente se dividiu, aí orou, foi bênção e tudo mais. Quando acabou a célula, o tio Carlão, que a gente chama carinhosamente de tio Lontra, estava lá. E aí depois ele chamou e falou assim, pode falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele, nossa, vocês me deram um trabalho. Eu olhei pra ele assim e falei, vixe, cara, o que eu fiz dessa vez?
E aí ele pegou e falou assim, não. Mas foi pro lado bom. Falei, pro lado bom. Ele falou, cara, Deus abre os meus olhos mas eu não consigo ver anjos. Eu só vejo o lado ruim. E quando acontece isso, eu sei que é porque... E Deus sempre ministra no meu coração que ele está se agradando. E o inimigo se levanta para tentar tirar isso. E quando eu fui para a célula, eu saí com o meu coração muito aflito, de verdade. Por deixar elas em casa, para a neném ser recém-nascida e deixar elas em casa, não estar lá para dar apoio. E aí, nessa hora, cara, eu desabei. O Rafa tava lá e eu desabei. Eu comecei a chorar. E o Rafa, o que foi? Eu falei, mano, vale a pena. Vale a pena, mano. E aí o Rafa falou a frase que... Eu falei, pra que eu fui falar isso? Voltou pra mim. Você não falou que você ia gastar a sua vida? Você não falou que você ia gastar seu tempo? Você não falou que você ia gastar o que você tem e o que você não tem? Eu falei, eu falei. Eu falei que eu ia gastar minha vida. E aí quando o pessoal fala, nossa, mas eu vou gastar sim. É gastar o meu tempo se aprofundando e a Bíblia fala que nós temos que meditar nela de dia e de noite. Então isso é gastar. É juntar aqueles gravetinhos para quando eu for adorar, meu adoração subir como incenso suave à presença de Deus. E ele se agrade do meu louvor. E aí eu fiquei feliz e aquilo me confortou, não para que o meu ego seja massageado. Mas sabe quando você olha e fala assim, Jesus, eu já estou no meu... E aí foi o que tantas pessoas falaram no podcast. Mano, não para. Não para, velho. Continua. Não para, continua. Eu falei com um amigo meu que estudou comigo. Ele começou um canal no YouTube falando sobre o Corinthians. Coitado, só tá sofrendo, igual eu. Meu Deus do céu. Tadinho dele. E aí eu mandei mensagem pra ele. Eu até mostrei o logo, acho que pro Vini. Ele fez o logo, caricatura e tudo mais. Aí eu mandei mensagem, falei, mano, que da hora, continua, não para, que não sei o que. Aí ele mandou, mano, toda vez que você coloca o link, eu vou lá e dou uma curtida. Assisto 15 minutos, só pra ver. Mano, que estrutura da hora que vocês têm. Mano, que legal, que não sei o que. Eu falei, cara, mal você sabe. Mal você sabe. Aí ele, cara, não para, velho. Ele não é cristão. Ele não é cristão. Mano, o que vocês estão fazendo é mais relevante do que eu tô fazendo. O que vocês estão fazendo... é mais relevante do que eu tô falando. Não para, mano. Não para. É difícil, mas não para, mano. Aí eu falei pra ele que a gente ia voltar. Ele falou, mano, volta, não para, mano. Não para, porque o que vocês estão fazendo é coisa boa, mano. Então, quando a gente escuta alguma coisa assim, não é pra massagear o ego do Vini, o ego do Rafa, o ego do Cauê, o ego das pessoas que ajudam a gente. Mas é pra falar assim, cara, nós estamos... no caminho certo. Sabe quando tem um alvo lá e você vai atirando, só que você não acerta o centro? Só que cada vez você tá mais perto. mais perto. Aí você atira de novo. Opa, eu tava atirando no 10, agora tá no 20, agora tá no 30, agora... Mano, uma hora a gente vai acertar o... Sim. Mas não vamos acertar o alvo pra estourarmos e virarmos o melhor podcast do mundo. Se for pra ser, vai ser. Mas o alvo que nós queremos acertar é o coração de todas as pessoas que ouvirem e se renderem ao autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele que é o príncipe da paz, a rei de Davi. Aquele que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aquele que é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que é acertar o alvo. Então, e nós só acertamos o alvo quando nós temos comunhão. Quando nós temos a sensibilidade de sentir a presença de Deus. Quando nós entendemos o que é o ser o sal da terra. Quando nós entendemos que nós temos que influenciar e ser luz do mundo. É aí que nós acertamos o alvo. Glória a Deus. Acho que é isso, né? Acho que é. Tinha tanta coisa pra falar aqui ainda, mas Eu acho que não cabe. acho que a gente vai ter que... Acho que dá não uma cabe. segurada. Tem tanto que aconteceu durante esses 4 meses, mas eu acho que essa palavra de hoje, eu acho que ela se encerrou aqui e fechou um ciclo e abriu um novo ciclo. Sim. Então eu acho que as bênçãos vai ficar para próxima. Tem coisa boa chegando. Bom,
acho que vamos ficando por aqui. Sim. Né? Usa a nossa hashtag nova, hashtag de volta à mesa. Tá? Posta você assistindo lá o podcast. Marca a gente. Marca a gente. Eu vou tentar convencer a produção da gente dar um mimo pra quem postar e marcar, mas assim, vai ser um sorteado, tá? Não vai ser todos. Mas quem postar aí, colocar... na hora. Calma aí, um chaveiro do podcast, pode ser? Pode ser, o chaveiro eu vou ver um brinde melhor também. Rapaz. Vamos tentar melhorar essa coisa aí. Tô conversando com a produção aí, tá? Então quem postar uma foto de assistindo, gastar, marcar... Ô, Vini, mas a gente só falou de gastar a vida. Porque o dinheiro eu não tenho. Eu sirvo o rei dos reis, senhor dos senhores, o dono de todo o ouro e toda a prata. Amém, glória a Deus. Não, mas é sério, ó. Quem postar aí foto assistindo o podcast, marcar a gente, colocar a hashtag de volta à mesa aí, a gente vai estar sorteando pra dar um brinde aí legal aí. Aí sim. Tá bom? Muito bom. Então, não deixa de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Segue a gente no Instagram também, ajuda a gente lá. Estamos no Spotify também, juntos na mesa. E acho que recadinhos dados. No próximo episódio a gente está com a intenção de trazer um convidado que já é conhecido de vocês, mas vai ser de uma forma diferente. Não vou dar spoiler. Porque senão vão saber, né? Na verdade, nesse vídeo já teve spoiler. Não, Se você não. se você parar e pensar, você vai saber quem é. Volta, reassiste tudo. Você entendeu, né? Você entendeu. Então, mas quem sabe. Falaram até o nome do cara mesmo aí. Então, Já até falei que era o nome. Tem uma galera que já sabe. Que tá aí, mas não é o Estevão. O Estevão ele vai voltar ainda para uma parte 2. O Estevão gostou do novo estúdio e falou assim que quer voltar. Isso aí. Bom, acho que ficamos por aqui. Tem mais algum recado, mais alguma coisa? Não. Lembrando aí que se você quiser entrar como um dos patrocinadores, a gente coloca o seu logo aqui na tela, a gente divulga a sua marca, tá? Deixa aí nos comentários, chama a gente no chat, chama a gente no pessoal se você conhece a gente, enfim. Não tem desculpa. Não tem desculpa. A desculpa é que não tinha televisão. Agora tem. E está funcionando. Mas a intenção aqui é de realmente a gente ajudar. A gente estava falando aqui sobre compartilhar, sobre comunhão. E nada melhor do que a gente poder ajudar os irmãos. Você que tem a sua empresa, você que é autônomo, você quer divulgar aqui, fique à vontade. A gente está abrindo esse espaço realmente para a gente somar, para a gente se ajudar e para a gente fazer crescer. Não somente o podcast, mas fazer o seu negócio, fazer a sua empresa crescer e a gente poder divulgar aqui. Só um adendo, tá? Que a gente não falou no começo, mas agradecer os pastores da SESI. Sim. Hoje nós estamos gravando na antiga sala pastoral do pastor Daniel, presidente da SESI, e ele carinhosamente, amorosamente cedeu para nós e falou, cara, grava lá porque agora você tá com a neném pequena, você tá mudando de casa... E grava lá. Então, acho que agradecer a eles. Agradecer pelo carinho, agradecer pelo amor pelas nossas vidas, pela confiança de entregar a chave da igreja nas nossas mãos e a gente abrir, fechar e tudo mais, e estar com as coisas aqui. Então, agradecer a eles. E agradecer de coração, nós amamos vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente, que essa comunidade cresça e que impacte pessoas. Então, agradecer porque nós estamos aqui, porque eles cederam pra gente. Se não fosse aqui, Deus iria preparar outro lugar, mas Deus preparou aqui para nós estarmos aqui, porque Deus tocou no coração deles e eles sempre oraram por nós, sempre oraram pelo podcast e sentiram no coração de abrir aqui para nós. Então, pastor Daniel, Leila, Deus abençoe a vida de vocês, um grande beijo, um grande abraço, nós amamos vocês e que Deus abençoe ricamente. Amém. E só para quem é nosso telespectador, né? O nosso estúdio agora é fixo, né? Então a gente não vai ter mais o monta e desmonta. Os nossos convidados que passaram lá viram o trabalho que era montar, desmontar. Aqui a gente vai ter um pouquinho de trabalho com umas coisinhas outras, mas o estúdio é fixo, a mesa é fixa, todo o cenário é fixo, né? Graças aos pastores que cederam espaço pra gente de uma forma fixa, aí para nós podermos utilizar como estúdio. Com certeza. É isso aí. É isso aí. Recados dados. Recados dados. E é isso. É isso então. É isso. Lembra como finaliza? Vamos lá. Bom, agradecer mais uma vez vocês que nos assistiram. Ficamos por aqui. Nos encontramos de novo. Mais uma vez. Onde estaremos mais uma vez. Juntos na mesa. Deus abençoe e até a próxima. É nóis, tamo junto. Lembra tudo.